Olá, sejam bem-vindos à Conexão Esportiva, o seu programa de esporte da Estácio Niterói. Nesta semana, tivemos os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Na quarta, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0. A volta será na Arena MRV, na Casa do Galo. Também na quarta, no estádio Newton Santos, Botafogo e São Paulo ficaram no empate sem gols. Por fim, na quinta também no Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo Peñarol por 1-0. O rubro-negro decide a volta em Montevidéu, no estádio campeão del siglo, e precisa vencer por 2 gols de diferença para não precisar de pênaltis para passar de fase. No fim de semana, as equipes voltam a campo para a 27ª rodada do Brasileirão. Fluminense e Botafogo farão o clássico vovô no Maracanã às 6h30 do sábado. Já o Vasco enfrentará o Palmeiras no Mané Garrincha às 4 horas do domingo. Flamengo e Grêmio se enfrentam também no domingo, mas às 6h30 na Arena do Grêmio. O Brasil fez uma campanha histórica nas Paralimpíadas, ficando em quinto no quadro de medalhas. Acompanhe a entrevista de Felipe Faria com o coordenador de Educação Física, Ignácio Seixas, sobre como o Brasil pode seguir brilhando no paradesporto. Olá, seja bem-vindo, coordenador Ignácio. Então, segundo dados do Comitê Paralímpico Brasileiro, a média de idade das pessoas com deficiência para atletas do Brasil é de 32 anos. Quais são as estratégias para renovar esse quadro e formar novos para-atletas? Bom, hoje em dia, quando a gente pensa em fomentar o esporte paralímpico, né, e buscar novos talentos, buscar novos praticantes, é importante a gente ter acesso aos centros de treinamento, aos locais onde esses indivíduos podem praticar o exercício adaptado, praticar o esporte adaptado. Hoje, quem quer buscar essas atividades do paradesporto, um dos principais pontos de fomento, de localização desses centros, é o próprio site do Comitê Paralímpico Brasileiro, onde você consegue buscar, né, dentro da política de fomento de para-atletas, você consegue buscar ali os centros de formação de acordo com o estado e cidade e também os tipos de deficiência. Especificamente aqui em Niterói, nós temos 4 centros de formação de paradesporto, né, um aqui no centro de Niterói, um em Caraí, e temos os 2 pontos de referência, que um é a Associação Niteroense para Deficientes, ANDEF, que fica ali na Estrada Velha de Maricá, e o outro é a Associação Brasileira de Desporto Paralímpico, que fica também localizado na região do Fonseca. Como é possível formar novos atletas para manter os bons resultados do Brasil em competições futuras? O paradesporto ele funciona muito com aspectos de incentivos governamentais. O governo brasileiro investe muito dentro do paradesporto. Atualmente gira em torno de 3 bilhões de reais os investimentos. Mas não à toa, o Brasil hoje é o 5º melhor, né, no quadro olímpico das Olimpíadas, das Paralimpíadas de Paris 24, ficou em 5º lugar na classificação geral, que é um feito muito interessante. Partindo desse princípio, o aspecto governamental é muito importante, mas avançando em perspectivas futuras, acredito que parcela da sociedade civil organizada, das empresas privadas colaborando, assim como colaboram também com o Comitê Olímpico Brasileiro, acredito que seja possível a gente alavancar ainda mais e conseguir ficar no top 3 nas próximas 2, 3 Paralimpíadas à frente. Obrigado por aceitar nosso convite. Valeu, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, conversando um pouquinho. Muito obrigado. A Copa do Mundo Futsal começou no dia 14 de setembro. E após goleada sobre Cuba por 10-0 e 8-1 na Croácia, o Brasil também venceu a Tailândia e está classificado para as oitavas de final. Também nessa sexta, às 2 horas, foi decidido os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo decide o confronto contra o Corinthians fora de casa. Já o Vasco decide em casa a partida contra o Atlético Mineiro. O Conexão Esportiva fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais no @NuConjó no Instagram e Facebook, além do canal TVN no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima semana com mais notícias do mundo esportivo.